Parte 4. Ainz correu pelas ruas. O vento morno entrou através das fendas de seu elmo, soprando sob o local que correspondia aos seus olhos. Talvez, se ele tivesse globos oculares, ele estaria piscando sem parar. Mas Ainz não tinha nenhum órgão sensorial verdadeiro, então tudo o que ele sentiu foi o vento soprando em seu rosto. Olhando para baixo, ele viu a terra passando sob seus pés como uma flecha disparada. Ele não sabia se era porque estava perto do chão ou por alguma outra razão, mas parecia que ele estava se movendo mais rápido do que realmente estava. Claro, ele não estava nem um pouco assustado com isso. Ainda assim, toda vez que seu corpo trepidava, ele canalizava mais força para suas pernas. Embora Hamsuki pudesse manter o equilíbrio, ainda era como montar um gigantesco hamster de um gariano. Ainz precisava abrir bem as pernas para cavalgar nele, e essa postura de pilotagem instável era agravada pela falta de rédeas, barda ou sela. Mesmo alguém com um equilíbrio extraordinário como Ainz tinha que ter cuidado para não cair. Vai ser difícil manusear minhas espadas enquanto estiver montado em Hamsuki. Talvez eu devesse ter um conjunto de chicotes de equitação e bardas feitas para cavalgar. Talvez eu consiga um em breve. O ferreiro-chefe está fazendo um projeto de armaduras. Talvez eu possa conseguir alguma ajuda dele. Não era apenas o passeio instável que trouxe esse tópico em sua mente, mas também por causa de quem andava ao seu lado. Narberal estava montada em um cavalo enquanto permanecia alinhada com Ainz. Ela tinha usado uma estátua de animal de um cavalo de guerra, um item mágico que evocava um enorme cavalo de guerra com armadura. Narberal era uma visão deslumbrante, habilmente guiando seu gigantesco cavalo enquanto galopava pelas ruas da cidade. Seu rabo de cavalo balançava ao vento, juntamente com sua capa marrom esvoaçante. A maneira como ela se sentava na sela era como se tivesse saído diretamente de uma tela de cinema. Em contraste, Ainz montava um gigantesco hamster de um gariano. Como ele poderia competir com ela? Ele olhou para a frente, desespero preenchendo seu coração, e viu um grupo de homens à frente. Eram uma equipe de 4 pessoas e pareciam muito mais bem equipados do que os finados membros dos Espadas das Trevas, com quem Ainz tinha viajado dias atrás. Ainz jogou a questão dos Espadas das Trevas para o fundo de sua mente, deixando de lado os pensamentos complicados que esse assunto trazia consigo, e então estudou os cavalos que aquelas pessoas montavam. Eram realmente animais majestosos. Ainz não entendia muito de equinos, mas dado que os pelos dos animais brilhavam e seus corpos estavam em bom estado, era correto supor que não eram cavalos comuns. Os 4 homens montados cavalgavam em uma formação de triângulo isósceles e também pareciam ter saído diretamente de um filme. Eu devo parecer um idiota montado nesse hamster. Pelo menos eu me sinto um idiota. Ainz estava bastante deprimido, mas ele parecia ser o único que se sentia assim. Esta criatura que você está montando tem uma aparência realmente majestosa. Essas palavras vieram de um dos camaradas de Yggvarg. Uma tentativa de iniciar uma conversa com Ainz. Ao contrário de Yggvarg, não havia hostilidade em sua voz. Em vez disso, tinha um tom de curiosidade. Hamsuki teria despertado esse sentimento no aventureiro, e suas palavras estavam cheias de admiração e reverência. Que tipo de animal é? Deve ser bem famoso, não? Ele é o sábio rei da floresta. Como é que é? Aquele monstro lendário? Os olhos do homem se arregalaram quando ele exclamou surpreso. Eu ainda não consigo me acostumar com esse tipo de reação. Eles têm que fazer essa cena toda por causa de um hamster? Com o canto do olho, Ainz podia ver Hamsuki espasmando seus bigodes com orgulho, e suas orelhas se contorciam no ritmo do movimento. Provavelmente estava prestando atenção na conversa de Ainz, dada a maneira como estava se contorcendo todo orgulhoso. Ainz deu um cascudo impiedoso na cabeça de Hamsuki usando sua mão, o que produziu um som profundo e reverberante no crânio da criatura. Cara, o Yggvarg falou que você era... deixa para lá. Ele só deve estar com raiva de você. Deve ser por causa disso. Como foi que ele me descreveu? Não precisa dizer. Posso adivinhar só de olhar para vocês. Sinto muito. Aquele cara... Ele não é um mau sujeito, sabe? O problema é que ele fica com umas birras quando aparece alguém melhor que ele. É surpreendente que vocês tenham um grupo unido com alguém assim na liderança. Ou este grupo troca de membros frequentemente? Não, somos os mesmos membros desde a fundação do grupo. Mesmo que a personalidade do Yggvarg não faça aparecer, ele na verdade é um bom sujeito. E um bom aventureiro também. Um bom aventureiro, é?
Ains se virou para Igvarg e recebeu um olhar hostil em resposta. Vocês devem ter passado por momentos bem difíceis. Ains bufou, então levantou a mão, indicando que Narberal deveria suprimir a raiva que se formava dentro dela em direção a Igvarg. Ains não queria começar uma briga aqui. Havia coisas muito mais importantes que tinham que ser feitas nesse momento. Depois de sinalizar para Narberal, Hamsuk levantou a cabeça. Milord, a cabeça do seu servo dói. Suas lágrimas brilhavam naqueles olhos negros e redondos. Ains sentiu uma pontada de arrependimento. Talvez ele estivesse usando muita força para cavalgar em Hamsuk. Ainda assim, teria sido ruim se ele tivesse caído por conta da agitação de Hamsuk. Ele não se machucaria mesmo se caísse no chão. Ains já havia conduzido um experimento com um dos vassalos que tinha uma redução de danos semelhante à sua, e não sentiria nenhuma dor, mesmo depois de ter caído de uma altura de 1 quilômetro. O problema era o que aconteceria se os companheiros de viagem começassem a duvidar de quão durão Ains era. Já que eles tinham chegado tão longe juntos, Ains teria que manter a pose até o final. Corra mais uniformemente. Eu não quero ter que usar força para continuar montando em você. Entendido. Obrigado por se preocupar com o corpo deste seu servo aqui, milord. Desta vez, Hamsuk chorou por estar se sentindo emocionada, e Ains ordenou que se mantivesse na dianteira. Foi então que o companheiro de Igvarg de agora há pouco se dirigiu a ele em um tom respeitoso. É impressionante como o senhor consegue manter seu equilíbrio em uma posição tão precária. Isso seria muito perigoso, mesmo para alguém com um bom senso de equilíbrio como o seu, não acha? É porque eu já estou acostumado com isso, mas pretendo começar a usar uma sela em breve. Uma sela? Este aqui realmente não gosta dessa ideia. Mas é claro que se o milord desejar, seu servo aqui não teria objeções. Sob o olhar reprovador de Narberal, Hamsuk se esforçou ao máximo para mostrar a atitude condizente com uma vassala leal. As vibrações vindas debaixo da cintura de Ains eram diferentes dos tremores das viagens. Mostravam que Hamsuk estava totalmente aterrorizada. Ains franziu as sobrancelhas ilusórias sob o elmo. Por que diabos ela está assustando um hamster com essa intenção assassina? Embora eu aprecie esse tipo de lealdade, você não está indo longe demais? Não há problema em desprezar os seres humanos, mas há tempo e lugar para esse tipo de coisa. Ela é muito cabeça dura. Ela realmente foi projetada assim? Bem, não há muito que possa ser feito já que ela foi feita desse jeito. Mas ainda assim... Só de ter Hamsuk com ele já proporcionava um enorme impulso para sua fama, e a combinação da lealdade inabalável do rei sábio da floresta Ains era muito diferente do medo que ele inspirava nos outros. O primeiro faria as pessoas pensarem bem de Ains e considerá-lo um aventureiro de espírito nobre. Embora isso não significasse muito, ele queria continuar se desenvolvendo nessa direção, já que tinha a chance de fazê-lo. Isso também era porque ele queria ser considerado um herói. Além disso, seria útil que as pessoas de fora de Nazarick jurassem lealdade a ele. Isso fez Ains refletir sobre suas ações e considerar que poderia ter sido muito rude com Hamsuk. Por isso, ele afagou levemente o lugar que havia dado um cascudo agora há pouco, como se estivesse acariciando o animalzinho. Milord, este que vos fala está ficando com vergonha. O som de dentes rangendo era claramente audível para Ains, mesmo através do galopar de cavalos. Se eu estou fazendo isso é por culpa sua, esqueceu? Quanta força está usando para ranger seus dentes alto assim, Narberal? E se for ciúmes dela, então eu deveria fazer algo só para ela? A Narberal tem sido muito leal também, mas como eu poderia recompensá-la? Enquanto Ains agonizava sobre se deveria presentear Narberal com um anel ou algum outro tesouro, Igvarg falou de uma maneira completamente hostil. Ei, Momon, o caminho é por aqui. Depois de indicar que havia entendido, Hamsuk gradualmente reduziu sua velocidade. Ao contrário de um cavalo, Ains podia se comunicar diretamente com Hamsuk. Ains não tinha experiência equestre, então não tinha confiança necessária para montar em um cavalo. É um pouco embaraçoso montar no Hamsuk, mas eu fico feliz porque não preciso andar a cavalo, se bem que pode chegar um momento em que eu precise fazer isso. É melhor eu começar a praticar montaria, caso alguma emergência surja. Ains saltou de cima de Hamsuk e depois a acariciou em gratidão. Narberal fez o cavalo voltar a ser uma estatueta e os homens amarraram seus cavalos. Então, qual formação vamos usar?
Nossa equipe vai na retaguarda. Vocês podem seguir por trás. Tanto faz. Só não se esqueça que estamos aqui e fique atento. Depois de ouvir a resposta irritada de Igvarg, Ainz guiou Narberal e Hamsuk para a floresta. Muito parecido com a floresta perto do vilarejo Carne, as florestas aqui não tinham sinais de habitação humana e era muito difícil de atravessar. No entanto, Ainz portava diversos itens mágicos, então para ele era tão fácil de atravessar quanto uma planície. Além disso, sua ansiedade em relação a Shalltiro fez acelerar seu passo, a ponto de Igvarg pedir que ele diminuísse o ritmo. Bem, Ainz perguntou por educação antes, mas suas palavras secas estavam cheias de hostilidade. Narberal, que estava andando ao lado de Ainz, quase se virou para repreendê-los, mas Ainz a obrigou a ficar quieta. Estamos quase lá. Haja como uma adulta. Ainz sorriu sem graça sob seu elmo quando viu o olhar frustrado no rosto de Narberal. No meio de tudo isso, Hamsuk havia percebido que algo estava errado e seus ouvidos estavam inquietos, como se ele tivesse ouvido alguma coisa. Ainz sabia o que havia provocado essa resposta de Hamsuk, e então ele sussurrou no ouvido da criatura. Pare já com isso. O que foi? Milord, o que o senhor está... O tilintar metálico que você ouviu é dos meus subordinados. Pode relaxar. Sim, este aqui entende. Minhas desculpas, milord. A propósito, você sentiu que mais alguém está nos seguindo? Ainz havia ordenado que Nigredo estabelecesse vigilância, além de ter tomado muitas outras precauções, mas perguntou de novo só para ter certeza. Não, com exceção dos seus servos, milord, não sinto mais ninguém nos seguindo. Ei, aconteceu alguma coisa? Perguntou o homem que estava andando ao lado de Ainz. Já que o representante da equipe, Igvarg, não estava fazendo essa pergunta, então essa situação não precisava de explicação. Ainz acenou com a mão, indicando que nada estava errado. Tem certeza? O homem não parecia satisfeito com a resposta de Ainz, mas depois de perceber que Ainz não queria falar sobre o assunto, ele deu de ombros e não insistiu. Bem, não é como se eu te odiasse ou alguma coisa do tipo. Ainz apenas pensou naquelas palavras, sem dizê-las, enquanto avançava silenciosamente pela floresta. Depois de terem percorrido alguma distância, o som de armas sendo desembainhadas uma após a outra veio pela retaguarda. Ainz parou e olhou devagar para trás. Aconteceu algo? Aconteceu algo? Claro que sim. Você não percebe para onde está indo? Vê se presta atenção. Essa foi a primeira vez que os outros homens do grupo mostraram aprovação em relação à hostilidade de Igvarg. Ei, você escondido aí. Pode sair devagarzinho. Igvarg estava gritando para uma árvore grande o suficiente para esconder a silhueta de uma pessoa. Em meio à crescente tensão no ar, Ainz caminhou calmamente até a árvore. Uma voz com um leve tom de pânico o chamou, mas Ainz não prestou atenção. Narberal assistiu como se fosse uma coisa natural a se fazer. Hamsuk teve suas dúvidas, mas não ofereceu nenhuma oposição. Quando ele se aproximou da árvore, alguém saiu de trás como se em resposta. A pessoa em questão estava vestida com uma armadura completa que era da mesma cor preta que a de Ainz. Aquela pessoa segurava uma gigantesca bardiche que irradiava um brilho verde pestilento. A presença dominante desse guerreiro encheu o cenário com um ar estranho. Mas só parte do grupo tinha ficado surpreso com a chegada da figura de armadura. Ainz gentilmente levantou a mão e disse: Muito obrigado por ter vindo. Não precisa agradecer, Ainz-sama. Não é nada demais. A guerreira em questão, Albedo, curvou-se respeitosamente ao seu mestre e senhor. Então, Shalltir... E quem é essa aí? É sua amiga? E quem é esse tal de Ainz-sama? Essa foi uma reação completamente compreensível para Igvarg e sua companhia, mas foi uma ofensa imperdoável aos olhos de Albedo, que ainda estava se curvando para Ainz. O rancor ardente queimava dentro de seu coração, e então ela o soltou, como se planejasse incinerar tudo com as chamas de sua ira. Hamsuk estremeceu, cada pelo de seu corpo ficou arrepiado. Dado que até mesmo uma mera espectadora teve esse tipo de reação, o quão pior deve ter sido para os alvos da fúria de Albedo. Seus rostos estavam brilhosos de tanto suor oleoso que escorria de suas testas, pois perceberam que suas vidas insignificantes seriam apagadas em breve. Permita-me apresentá-la a todos vocês. Esta é minha companheira, Albedo. Ainz-sama, não consigo acreditar que o senhor me consideraria uma companheira. Afinal de contas, sou apenas sua fiel serva. Tem razão.
permita-me refazer minhas palavras. Esta é minha subordinada. Isso responde à sua pergunta? Albedo, comece o próximo passo, como planejamos. Os homens ainda estavam olhando em um silêncio atordoado enquanto Albedo caminhava em direção a eles. E já estava quase esquecendo. Eu não me chamo Momon. Meu nome verdadeiro é Ainz. Não que vocês precisem se lembrar disso, é claro. Albedo sorriu presunçosamente ao ver os olhares confusos nos rostos dos homens. No entanto, aquele sorriso foi tão gelado quanto um túmulo. Então, Albedo, lide com eles, mas deixe um vivo. Não, melhor, deixe 2 vivos. Pode ser bom um na reserva. Nosso bloqueador de sinal já está operante, então você pode ir em frente e usar uma comunicação mágica. Assim que o choque de ouvir as ordens calmas e desapaixonadas de Ainz começou a se infiltrar nas mentes de Igvarg e sua companhia, Ainz continuou suas instruções. Leve os cadáveres para Nazarick. Se eles forem fortes o suficiente, podemos usá-los para experiências de criação de mortos-vivos de alto nível. Sim, senhor. Albedo lentamente levantou a arma, sua gigantesca bardiche. Não houve intenção ou hostilidade assassina nessa ação. Isso era apenas o esperado. Afinal, para Albedo, decapitar formas de vida inferiores era um pouco mais do que cortar filetes de bife. Se essa não fosse a ordem de Ainz, ela nem precisaria balançar sua arma para verificar o equilíbrio. Igvarg e seu grupo podem não ter entendido a situação, mas ainda sabiam que estavam em perigo. Eles levantaram suas espadas em preparação para lutar. Ainz, banhado em olhares de choque, apenas balançou os ombros. Sinto muito, mas eu o avisei na guilda. Quando eu disse que será a morte certa para você, o que eu realmente quis dizer era: se vierem comigo, eu os matarei. Ainz continuou sua sentença de morte. Eu avisei, mas você não quis ouvir. Estas são as consequências da sua escolha. Aceite-a com dignidade. Igvarg e seu grupo escolheram recuar. A razão pela qual todos eles imediatamente recuaram, sem sequer verificar seu adversário, foi porque entendiam a grande diferença entre suas respectivas forças de batalha. Além disso, eles não recuaram unidos. Em vez disso, se separaram a fim de maximizar suas chances de sobrevivência. A reação deles estava fora do escopo das previsões de Albedo, que demorou um pouco para responder à altura. Embora seus atributos físicos excedessem em muitos de Ainz, perseguir um inimigo através da floresta ainda era bastante problemático. Ela perseguiu seu primeiro alvo e em um instante o deixou inconsciente com uma habilidade de captura. A audição aguçada de Albedo captou os sons de metal misturado com as lamentações dos homens que fugiam. No entanto, ela não conseguiu obter uma localização exata de suas posições. Isso era devido às árvores bloqueando sua linha de visão. Além disso, pessoas sem armaduras de metal só fariam barulho quando pisassem na grama ou em galhos, o que só tornava mais difícil para Albedo identificar a localização exata, já que ela não tinha níveis nas profissões de Ranger ou Ladino. Albedo balançou a cabeça e suspirou, e então emitiu um comando. Mari, lide com esses 2. Faça questão de eliminar o homem que foi desrespeitoso com Ainz-sama.